a escola acadêmica e o ensino superior ficaram ainda mais restritos, destinando-se dominantemente aos grupos de classe superior. Isso é uma fala de Anísio Teixeira, não é minha, não. Então, para a gente pensar que mesmo a escola normal da época, ela era elitista também, era só para alguns, não era para todos, né? E aí acontece essa modernização autoritária do capitalismo e se instala no Brasil, em busca de força de trabalho, algumas Senai, Senac e outros órgãos. E na época de Vargas também vai acontecer, né? Uma escola pública laica, olha, muda, volta novamente, e partidários das escolas particulares que são confessionais. Então, novamente, a escola dual, novamente aquele movimento lá. Acontece um outro manifesto em 59 que defende a escola de Estado, pública e laica. E a primeira lei de LDB é a 4.024 de 1961. Ela chega no momento da história da educação no Brasil que a gente ainda não tinha. A gente tinha uma lei orgânica, mas a gente não tinha uma lei de LDB. Ela chega e define as regras dessa escola que vai começar a acontecer no nosso país. Ela acontece durante o governo do Gustavo Capanema. Eu não sei se vocês sabem que durante o governo do Capanema precisávamos muito de mão de obra e não tínhamos professor para todo mundo. Então ele pega a escola primária de 4 anos e transforma numa escola de 2 anos. A gente vê isso acontecer hoje em dia, né? Pensem na descontinuidade das políticas. Uma hora é assim, outra hora volta para cá, eu aumento para cá, uma hora eu diminuo, boto ciclo, na outra eu boto ano, na outra eu boto série, mas não muda nada. A qualidade da educação acaba não melhorando. Só mudam-se os formatos, né? Parece que é uma coisa para mascarar a realidade que a gente vive, né? E aí, né, essa lei não rompe com o binômio de elitismo e exclusão, né? E se instala um período, uma crise hegemônica no seio das elites que controlavam o Estado Nacional. Aí começa o movimento popular, e aqui pode passar, a gente vai ver o Paulo Freire lá em Pernambuco, fazendo um movimento de alfabetização de adultos. Esse movimento, não sei se vocês sabem, mas este ano fazem 50 anos da pedagogia do oprimido. O Brasil está estudando mais Paulo Freire, colocando mais para fora quem foi ele, o que ele fez, as contribuições dele. E a pedagogia do oprimido marca a nossa história, mas marca também o movimento de adultos que o Freire fez lá em Angico. E ele, na verdade, ele aflora para o mundo. Autores americanos, franceses, ingleses leem Paulo Freire e vêm beber em Paulo Freire nos termos de emancipação, libertação, opressão, que na época nada tinha a ver com política, tinha muito mais a ver com a essência dele, que era cristã e que acreditava na justiça social. Depois ele muda, segue uma outra linha, mas a essência dele era essa. Bom, ele propõe aí, acontece uma transição nesse período, né? E uma coisa importante em Paulo Freire, que eu gosto sempre, quando eu converso com os meus alunos em sala de aula, eu gosto de contar, é assim, quando eu fiz meu mestrado, eu fiz uma disciplina como aluno especial na USP. E para minha felicidade, eu conheci o professor Moacir Gadotti, né? E conheci o professor Celso de Ruibais, que já é falecido, mas que era uma pessoa fantástica. E eu tive a oportunidade, naquela época, de estudar mais Paulo Freire e me aprofundar nos conceitos que o Freire trazia. E um desses conceitos, que eu acho que cabe bem para quem a gente é, porque a gente lida com educação, a gente é educador, a gente é aluno, é o conceito de transitividade, porque ele vai promover a consciência transitiva do sujeito. Porque é muito importante a gente perceber que consciência que a gente tem da realidade que a gente vive.
Como é a minha consciência? É mágica? É ingênua? Ela é crítica? Eu acredito que Deus quer que caia um dilúvio e inunde as ruas? Isso é um tipo de consciência. Ou eu acredito que não exista uma intervenção do Estado para promover uma realidade melhor e Deus não tem nada a ver com isso? Isso tem a ver com os nossos níveis de consciência. E Paulo Freire, lá em 70, quando escreveu Educação como Prática da Liberdade, ele pegou esses conceitos e transpôs para a gente estudar e ler. E eu aprendi muito naquela época, lá com essas pessoas que estudavam Paulo Freire. Eu acho que é fantástico a gente entender isso. Assim, a conjugação da liberdade com o fazer histórico consciente humanizava o próprio homem. Foi isso que o Freire fez lá em Pernambuco, quando ele montou os círculos de cultura e alfabetizou os sujeitos a partir da realidade dele. Eu sou pedreiro. Qual a palavra que tem força para mim? Ah, tijolo. Vou começar a te alfabetizar com a palavra tijolo. Ah, eu sou cozinheira. Qual a palavra que tem sentido para ti? Panela. Vou te alfabetizar com tudo que tem na cozinha. Então, ele trouxe a realidade do sujeito e a partir disso ele conseguiu alfabetizar. Por que nós não conseguimos alfabetizar pessoas? Porque ainda temos tantas pessoas analfabetas no país. Isso é inclusão? Isso é exclusão? A gente precisa pensar também, tá? Obrigada. Aí chega o golpe militar, né, em 64, e começam as reformas da ditadura. Dentro da reforma da ditadura, tem a segunda lei do ensino do nosso país, que é a 5692 de 1971. Ela vem dentro do período militar e ela traz a educação física para dentro dos nossos currículos, mas desenvolvimentista, viu? Roberto, meninos, Lívia que está aí sentado, desenvolvimentista. Eu vou trazer o militarismo para dentro da escola para educar, para disciplinar. Então ela tem uma conotação autoritária e excludente, né? É o nosso primeiro grau, segundo grau, lembram? É dentro da lei de 71. E ela ainda continua elitista e excludente. Bom, aí tem as lutas pela democracia e chegam no nosso país nos anos de 90, pode passar, Ana. Obrigada. A nossa antiga nova LDB, que é a nossa terceira lei de ensino, que é a 93/94 de 1996. Essa lei, ela vem porque nós estamos passando por uma nova fase, é a globalização chegando, é o capitalismo chegando, então ela vem com uma nova ordem. Ela vem com novas regras, né? E aí vão acontecer, nos anos de 90, a indução de políticas educacionais dentro da educação, que são neoliberais, elas são, né? São os novos liberais aí mexendo, que vão ser impostas de fora para dentro, né? Não houve um pedido para isso, mas havia uma necessidade. O Brasil fazia acordos internacionais e nos acordos internacionais chegam ordens. Qual a ordem? É essa. Olha, vai colocar a classe de aceleração. Olha, você vai colocar avaliação de larga escala. Olha, vai ter provão. Olha, vai ter Enem. Olha, vai ter Prova Brasil. Tudo controle, tudo regulação. Políticas de regulação do Estado para nos controlar. Chega no bojo das reformas de 1990. E aí o Brasil chega ao final do século XX sem resolver o seu grande problema da escola pública. A qualidade do ensino que oferece para as classes populares, para o povo, né? Que qualidade é essa que a gente tem? E a exclusão das classes já não se realizava pela ausência da escola. Se manifesta pela permanência na própria escola. A escola do Estado, a escola pública, a escola federal, a escola municipal não garante a qualidade do ensino que ela oferece. Por que ela não garante? Ela tem culpa? Ela não tem culpa. Os professores não são culpados. Os alunos não são culpados porque não aprendem. As escolas não são culpadas.
A gente não tem que buscar culpado dentro da escola. Não tem que buscar culpado dentro da sala de aula. O pai não tem que buscar culpado, a gente tem que solucionar os nossos problemas. Mas como? E aí, se promulga a lei, pode ir, né? De 1996 para hoje se passaram 22 anos e a LDB tem muitas alterações, né? Muitas. Ela foi se adaptando, ela foi se adequando para chegar mais ou menos naquilo que a gente tem hoje. Eu fui lá no Althusser buscar a ideologia e fui buscar alguns autores. Freud e Lacan dizem que a ideologia atua de forma inconsciente. É um mecanismo de defesa que nos impede de encarar de frente a exploração, a opressão e a dominação, alienando-os dessa realidade. É verdade. Vocês conhecem a música do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma pra viver, não é? Todo mundo quer ideologia, não quer? Ela pode ser uma coisa boa, mas ela pode ser uma coisa alienante quando ela está dentro da educação, quando ela perpassa as nossas salas de aula e ela formata os nossos sujeitos, fazendo com que eles acreditem que Deus é culpado porque a educação é de má qualidade. Ou porque, eu vou usar um exemplo meu aqui. Vocês todos já devem ter assistido um videozinho no YouTube. Conhece o Pink Floyd? Conhece? Já viram um pedacinho do The Wall?